Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos na semana passada a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, a primeira solenidade do tempo comum. Hoje é a segunda solenidade do tempo comum e na quinta-feira, Corpus Christi, terceira solenidade desse tempo ordinário. O céu se abriu na semana passada. Nós invocávamos o Espírito Santo e pedíamos que o Espírito continuasse a agir na igreja, como no tempo dos apóstolos. Hoje, olhamos para a intimidade de Deus nessa celebração. O Espírito revelou para nós, através das Escrituras, que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Não mais agora falamos sobre atributos de Deus. A filosofia antiga, a filosofia clássica, já nos ensinou que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é perfeito. Sabemos vários atributos da divindade. A natureza divina é perfeita. Mas Jesus, vindo ao mundo, revelou para nós a intimidade do ser de Deus. Quem é Deus? Os homens jamais imaginariam isso. A paternidade de Deus, a proximidade de Deus. A distância era infinita, a ponto de, na antiga aliança, os israelitas não ousavam nem a pronunciar o nome de Deus. E Jesus vai dizer: Abá, papai, paizinho querido. Jesus vai nos colocar nessa intimidade com Deus, rompendo para sempre essa distância. Começamos a conhecer agora um Deus que é Pai. Ele nos ensinou: assim vocês devem rezar, Pai Nosso. Experiência linda. Nós não seríamos capazes disso pela nossa própria razão, se não fosse revelado a nós. Se não fosse revelado a nós. E nessa revelação, a primeira leitura de hoje, pega aí o seu folheto da missa, olha o que disse o livro dos Provérbios. Olha o que diz o livro dos Provérbios, falando sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto de Deus, como um atributo de Deus, uma pessoa. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando fixava ao mar seus limites, era eu, seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra, alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Essa palavra do livro dos Provérbios era uma profecia sobre Cristo. Essa sabedoria ao lado de Deus, gerada desde toda a eternidade, é uma pessoa, é a sabedoria personificada, é a sabedoria encarnada. E é lindo perceber, olha só a distância. Eu estava lá quando as terras foram criadas. Eu estava lá quando Ele colocou o limite sobre os mares, mas ao mesmo tempo, olha que coisa linda, o texto diz assim: era eu seu encanto dia após dia, e eu estava brincando todo o tempo em sua presença, e ao mesmo tempo brincando na superfície da terra, alegrando-me em estar com os filhos dos homens. A sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Deus quis estar próximo a nós. Ei, querido, os israelitas rezando os salmos, eles até cantavam assim:
qual a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então aquela distância, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, já não existe mais. Agora é Deus conosco, Emmanuel, agora é Abá, papai, paizinho querido. E aí, terminando a sua missão na terra, foi o evangelho de hoje, Jesus vai dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Porque Jesus já tinha ensinado tanto para os discípulos. Sim, Jesus já tinha convivido com eles, deixado os ensinamentos mais importantes. Mas só o Espírito Santo seria capaz de tornar aqueles ensinamentos vida na vida deles. E aí Jesus fala: quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Ou seja, Ele vai fazer passar esses ensinamentos da cabeça, do intelecto, só da razão, para o coração. Vocês vão ter desejos pelas coisas de Deus, vocês vão apreciar as coisas do alto, vocês vão desejar as coisas do céu, vocês vão ter intimidade com o Pai, vocês vão fechar a porta do quarto e vão falar ao Pai em intimidade. Não mais na distância, não mais na formalidade, não mais procurando palavras para se posicionar diante de Deus, mas agora com o coração quebrantado, rasgado, às vezes dilacerado pelas lutas da vida. Meu Pai, eu estou aqui. Meu Pai, eu vim celebrar contigo esse domingo. Meu Pai, Tu és a razão, o motivo de eu estar aqui hoje. Agora mudou. Jesus fez isso, a ponte, e enviou o Espírito Santo. E o texto vai dizendo de coisa linda, de forma linda, como Jesus dizendo: o Espírito Santo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai colocar a minha palavra no coração de vocês. Vocês vão viver agora de forma diferente, como filhos do mesmo Pai, a família humana. E você já entendeu. Depois que você conheceu a Deus, como a sua vida mudou, seus critérios, sua ética, sua moral. Você pode até recordar a sua história e você vai lembrando: puxa, Padre, tinha coisa que antigamente eu fazia, hoje eu não faço mais. O Espírito Santo foi me mudando, o Espírito Santo foi me moldando, sem eu perceber muito, foi como assim, naturalmente, como o alimento que desde a infância eu vou tomando e foi me nutrindo, me abastecendo, me conduzindo no caminho da vida. Eu fui crescendo, me desenvolvendo. Assim também a minha alma, o Espírito Santo foi me moldando. Você experimenta isso. Essa palavra, ela já se cumpre na sua vida e ela continua se cumprindo, até chegarmos à estatura do homem perfeito, que é o Cristo Jesus, o mais belo dos filhos dos homens, até chegarmos à estatura de Cristo. Hoje, queridos, celebrando a Santíssima Trindade, a consciência mais clara que precisamos ter desse mistério, não é entender o mistério, porque isso seria impossível, entender a Deus, Vocês lembram da historinha lá de Santo Agostinho, do garotinho colocando a água do mar num buraquinho na areia, lembram? E toda hora ele fazia aquilo, e toda hora, e aí o moço perguntou para ele: o que você está fazendo? Eu vou colocar a água do mar aqui. E aí ele disse: mas é impossível. Não, é mais fácil eu colocar todo esse mar aqui nesse buraquinho, do que eu e você entendermos o mistério da Santíssima Trindade. É um mistério, o mistério está infinitamente acima da nossa razão, mas nunca contra ela. O mistério é sempre algo inteligível, é sempre algo onde Deus se mostra, porque o homem é capaz de Deus. A árvore não, a plantinha, a flor não, o cachorrinho, a vaca, o elefante não. Eles não são capazes de Deus, eles não têm a dimensão espiritual que nós temos. E por isso o salmista hoje, no Salmo número 8, ele louvava a criatura humana. Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes,
e o tratardes com tanto carinho. O salmista olha para a criação toda e ele diz: contemplando os céus que plasmaste e formastes com dedos de artista, contemplando a lua, as estrelas brilhantes, perguntamos: que é o homem, Senhor, para dele lembrardes tanto assim? É esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, onde Deus quis fazer sua morada. Por mais que respeitemos as outras criaturas, mas se eu não respeitar o ser humano, de que valerá? Essa religião é mentirosa. O apóstolo João, na sua carta, diz: aquele que diz amar a Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Por isso o salmista está exclamando: que é o homem, Senhor, para dele tratardes assim, vos lembrardes com tanto carinho. Que criatura é essa que está aí do seu lado, atrás, na frente? Aquele seu vizinho, aquela pessoa que trabalha com você, que tira a tua paciência, que te irrita, aquele que te fez o mal. Esse também, e o outro também, e aquele também, que é o homem, Senhor, morada da Trindade. O homem é essa criatura, obra-prima da criação. Eu me lembro nos tempos de faculdade, eu lecionei por 20 anos na Universidade Católica de Petrópolis. Eu me lembro que, uma vez numa aula para o curso de Direito, uma aluna lá no fundo da sala, era aula de antropologia filosófica, e eu falava da racionalidade do homem, da dimensão espiritual, dimensão volitiva, e falávamos desses temas da espiritualidade do homem, né? Acima de os outros animais. Eu me lembro daquela moça que falava: professor, tem uma discordância. Falei: pois não, querida aluna. Eu tenho uma rã de estimação. Eu tenho tanto afeto por ela que eu não me considero inferior à minha rã. Os alunos ficaram olhando para ela, obviamente. E eu falei: mas você é muito injusta, né? Você não acha? Você devia ficar em casa e trazer a sua rã para a aula. É isso mesmo, pode rir, porque é engraçado mesmo. Mas ainda tem gente que pensa assim, e quer se equiparar aos animais. E é claro que aquela menina, coitada, virou motivo de riso, porque como você nos considera? É você que coloca comida para ela, é você que estuda sobre ela, e não ela sobre você. Deus te deu uma capacidade infinitamente acima dela, e assim também dos outros animais. Por mais que tenhamos afetos, cuidados, e devemos ter com toda a natureza, a casa comum, dizia o Papa Francisco, né? Claro, sem dúvida. Mas opa, se coloca no seu lugar. Ei, você é morada do Espírito Santo. Você não é meramente animal. Você é um animal racional. Há uma dignidade aí muito acima dos outros animais. E é aí que habita a Trindade Santa. É aí que mora o mistério de Deus, no teu interior e do seu irmão também, daquele que está atrás e na frente também. E até dessa moça, coitada, que se considerava igual a sua rã. Por isso, hoje eu queria que você levasse para sua casa, cada vez mais, essa gratidão a Deus por esse mistério estar presente aí. Não a Trindade lá, longe, distante, no infinito, não, aí dentro de você. O apóstolo Paulo disse: vós sois morada do Espírito, sois templo de Deus. Deus quis habitar aí, desde o dia do seu batismo. Por isso hoje, nós queremos primeiro recordar o nosso sinal da cruz. É o sinal do cristão. Quando fizermos o sinal da cruz, que o façamos de forma digna, honrosa. Sinal da cruz sem pressa, tá? Aquele negócio de espantar mosca na ponta do nariz, não. É bem feito. O sinal da cruz é o sinal do cristão. Passou em frente à igreja, cumprimenta o dono da casa, sinal da cruz, saiu da igreja, entrou na igreja, começou a oração. É o sinal que marca a nossa vida, desde lá do batismo, e até o último dia da nossa vida aqui, quando lá, agonizando, o sacerdote vai nos dar o último sacramento, ou já nas exéquias vai dizer: parte em paz, ó alma desse mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o sinal da cruz que marca a nossa vida, marca a vida do cristão. E
Aqui também na missa, nós começamos com o sinal da cruz, e daqui a pouco o sacerdote vai despedir a todos, dizendo: a missa terminou, e vai dar a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo para você: ei, que a sua vida seja uma Eucaristia, uma ação de graças por Cristo, no Espírito. Que a nossa vida seja essa ação de graças. E aí, pensando na Trindade, uma oração que eu recordo sempre, e vou continuar recordando, é a oração do Glória ao Pai. Aquela oração pequenininha, 2 frases, né? Para a gente rezar todo dia, muitas vezes. Até é linda aquela novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, porque a novena são 24 glórias ao Pai, por causa da idade com que ela morreu, Santa Teresinha. Mas o que eu digo é que essa oração ela é poderosa, ela afugenta demônios. Por que, Padre, o senhor fala isso? Porque o demônio não suporta a glória de Deus. Está na tentação, está na tribulação, tem pensamento insistente, sentimento ruim no coração, começa a glorificar a Deus, ao invés de blasfemar, murmurar, xingar palavrão, palavra suja. Não adianta de nada. Com isso você vai estar louvando o inferno. Ao contrário, como filho de Deus, você já foi educado e você sabe: não, eu vou glorificar a Deus. Não foi bom? Não, eu sei, essa coisa não aconteceu bem, é verdade. Chegou um diagnóstico ruim que eu não esperava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em tudo dai graças. É assim que a palavra de Deus vai nos ensinando. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Ei, preste atenção aqui. Eu não estou dizendo que é tranquilo. Que beleza, Padre, eu recebi aqui, vou falar para todo mundo que está maravilhoso, porque eu recebi um diagnóstico de uma doença incurável. Não, é luta. A cruz é difícil, claro que é. Foi para Jesus também. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, ele também, para ele também, o cálice do sofrimento. Mas nós sabemos, ele também disse: não se faça a minha vontade, mas a vossa vontade. Então, na glória de Deus, glorificando a Trindade Santa, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa é a vida do cristão. E por isso termino com a segunda leitura de hoje, nessa reflexão, te ajudando a entender que é nesse mistério da tribulação, o apóstolo ensinou para nós hoje. A tribulação gera constância, e a constância, ela gera uma virtude provada, e uma virtude provada, ela desabrocha em esperança. Então, aguenta firme, você que está passando por tribulação, aguenta firme, porque ela vai gerando essa virtude provada, essa constância, vai desabrochando em esperança. Na oração, olhando para Deus, você vai lembrar: sim, eu sei que eu estou passando por tribulação, mas essa tribulação tem os dias contados. Ela já está passando, e a bonança virá. A tempestade está passando, e a bonança virá. Por quê? Porque a minha esperança, ela não vem das expectativas que eu crio em relação às coisas, nem às pessoas. A minha esperança, ela vem da fidelidade de Deus. A tua esperança vem da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Escreve isso dentro da sua alma. Não esquece não. Fala para você mesmo. Muitas vezes o meu Deus, Ele é fiel. E Ele vai cumprir as suas promessas. Ele tem desígnios eternos sobre a minha vida e sobre a minha história. Sobre a minha casa e sobre a minha família. Deus tem desígnios eternos. Porque é palavra dele, é promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E é nessa promessa que eu me apoio. Deus é fiel sempre. Por isso, irmãos, vamos continuar essa missa, louvando a Trindade Santa. Vamos já professar o credo, mas antes de tudo, vamos pedir ajuda a Nossa Senhora. Olhar para aquela menina com aquele bebê nos braços, o nosso Salvador. Ninguém na história da humanidade teve mais intimidade com a Trindade do que ela. Ninguém. Ela é a escolhida do Pai, ela é a mãe do Filho, e ela é a esposa do Espírito Santo. Assim como é misterioso um homem e uma mulher se aproximarem, e ali acontecer uma fecundação, e a beleza da vida,
no ventre dela, o Espírito Santo teceu o Filho de Deus. Por isso, a liturgia da igreja, quando pronuncia o nome de Jesus e de Maria, inclina a cabeça, toda reverência a ela, na intimidade com a Trindade Santa, com o mistério de Deus. O livro do Apocalipse diz que ela é a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Toda reverência a ela, mulher, senhora, mulher, ela é a Senhora por excelência. Mistério da Trindade, que de forma magnífica tomou o ser de Maria e ela se deixou tomar por esse mistério. Agradeçamos o sim dela, agradeçamos a nossa fé católica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.